CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de construção civil. Eu converso com Zé Luiz. Ele é gestor executivo de Relações Institucionais e Sustentabilidade da MRV, que é uma das maiores construtoras do país. Zé Luiz, que prazer te receber aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana. Obrigado pela oportunidade aqui. Espero que a gente leve aí o assunto ISG na construção aí para poder contribuir mais um pouquinho. Prazer é o nosso. Zé Luiz, quero começar pedindo para que você apresente a MRV. Tá. A MRV é uma empresa que foi fundada em 79 e desde a sua fundação ela já veio com a pegada social de resolver uma questão habitacional de baixa renda. Então, de lá para cá, em 2007, ela abriu o capital, fez o IPO, e desde então ela veio evoluindo e atendendo alguns programas. Hoje a gente tem um foco muito no Minha Casa Minha Vida, e a área que eu atuo aqui como área de sustentabilidade, a gente começou mesmo a falar como área de sustentabilidade lá para 2012, por aí. Foi quando a gente fez o primeiro relato de sustentabilidade, a gente ainda nem chamava relatório de sustentabilidade, chamou como um relato de sustentabilidade em função que não tinha auditoria, não tinha nada. E de lá para cá a gente veio criando uma evolução, né? E assim, e a empresa o tempo inteiro buscou, não só na inovação, mas também dentro da área de sustentabilidade, alguns pilares ali dentro do ISG, que na época a gente falava muito ambiental, social e governança, né? Uhum. E isso veio evoluindo. 2015 a gente fez a assinatura com o Pacto Global. 2016 para 2017 nós certificamos em algumas ISOs, na ISO 9001, 14001, na época era a OSAS 18001, agora é a 45001, Uhum. e fomos evoluindo. 17 a gente entrou na carteira do Easy B3, foi a consultora que a gente, de lá para cá, nós fomos a única construtora que manteve durante 9 anos seguidos na carteira Easy da B3. Hoje nós temos mais três consultoras participando junto com a gente lá. E nesse meio tempo a gente vai estar falando aí de algumas ações que a gente fez dentro do Pacto Global, dos ODS, alguns compromissos assumidos. O ano passado a gente foi a primeira construtora habitacional do mundo a assumir um book de metas junto ao SBTi, que é uma certificadora que garante o caminho para o net zero da empresa, né? Então a Uhum. gente fez um book de metas desafiadoras, ficamos 2 anos ali validando esse book de metas e agora em 24 a gente conseguiu fechar isso aí com eles. Muito bem. Você mencionou que a MRV nasce em busca de soluções para resolver a questão do déficit habitacional que existe no Brasil. Qual é o tamanho desse buraco, hein, Zé Luiz? Olha, existe um número aí que a gente entra todo ano em torno de 1 milhão de déficit habitacional todo ano. Uhum. E aí, assim, o que que a gente trabalha? A gente, por exemplo, ano passado, a MRV foi a empresa que mais fez é, habitacional ali do Minha Casa Minha Vida, nós entregamos próximo de 32 mil unidades. Então, Uhum. assim, a gente não consegue entregar isso sozinho, tem várias empresas participando, mas, assim, o que que a gente entrega, Rosana? A gente entrega uma coisa social que pouca gente olha para a construção com esse olhar, que é um CEP, ou seja, um endereço para uma pessoa. Na hora que você entrega esse endereço para ela, que ela tem uma habitação digna, ela passa a ter vários apoios e integrações sociais do Estado, que ela passa a ter, a prefeitura consegue dimensionar a questão de escola, questão de transporte, questão de hospitalar, e todo o programa social que o governo entrega e as prefeituras entregam a partir daquele endereço.
Quando você está numa ocupação irregular, aquilo ali é uma incógnita para o próprio poder público. Então, isso aí, quando você olhar a construção com esse olhar, que você transforma aquele local, que você gera uma qualidade de vida, você começa já a agir ali dentro do social e às vezes também do ambiental, porque toda construção que a gente entrega, ela entrega com saneamento básico. E aí você também reduz ali uma série de problemas de doenças públicas, né? Isso é muito interessante, a questão fundiária, né? Muita gente não tem acesso aos serviços básicos, saneamento, por exemplo, porque não tem uma situação regular quando a gente analisa a questão do imóvel. Agora, Luiz, Exato. vocês também têm muita preocupação com iniciativas da Agenda ESG, né? Trazer soluções sustentáveis. Como é que se compatibiliza esse tipo de iniciativa que vai demandar investimento, vai demandar inovação e tecnologia, sem repassar esse custo para o consumidor de baixa renda de um programa como esse, Minha Casa Minha Vida? Isso é o grande desafio nosso, porque a gente tem um preço limitado, que é um limite pelo programa Minha Casa Minha Vida. Em cima disso, a gente busca eficiência operacional. Então, como é que isso funciona? A hora que eu olho para o modelo construtivo, eu tento trazer o que eu consigo dentro daquele modelo construtivo, gerar eficiência, trazer redução de geração de resíduo, utilização de materiais que possam contribuir com não só a longevidade do produto, mas ao mesmo tempo ele trazer uma, um atendimento a essas normas que a gente chama norma de desempenho, que tem que atender uma série de critérios de conforto térmico, eficiente energético e tudo mais. Então, assim, ao mesmo tempo que você está olhando a questão econômica, você olha também a questão de inovação, você olha a questão de sustentabilidade no quesito como que você trabalha com insumos para reduzir aquele impacto lá no custo final. Então, eu costumo falar que sustentabilidade não é despesa nem é geração de custo. Ela ajuda a fazer a gestão, ela ajuda a trazer melhorias nos investimentos. E aí, quando você entrega um produto diferenciado para o cliente, você acaba gerando ao mesmo tempo uma questão de venda mais rápida, né? Você consegue movimentar esse mercado com maior quantidade, que acaba que o cliente enxerga isso como um benefício. Então, quando a gente vai para o Minha Casa Minha Vida, a gente entrega muita qualidade dentro do nosso produto. Muito bem. Zé Luiz, a gente tem notado que muitas empresas do setor estão buscando reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, investindo bastante também em energia renovável. Mas a pegada de carbono da construção civil é, por si só, muito elevada, especialmente por causa da produção de concreto e pela logística. E aí eu vou te perguntar, como um profundo conhecedor da área, em que estágio você acha que nós estamos aqui no Brasil em relação à descarbonização do setor civil? Rosana, em 2015, quando a gente falava em compensação de gás de efeito estufa dentro da MRV, a gente era a única do mercado. Então, o pessoal falava assim, o que esse pessoal está falando aqui, né? E aí a gente fazia compensação do escopo 1 e escopo 2 nosso, que é de responsabilidade direta da empresa. E o escopo 3 é o dos fornecedores. Então, de lá para cá, a gente evoluiu muito. A gente foi mapeando a nossa pegada de carbono, e hoje a gente é selo ouro junto ao GHG Protocolo, que isso quer dizer o seguinte, que eu reporto a minha pegada de carbono, além de reportar, ela é auditada e ela é transparente para o mercado de tudo aquilo que gera de pegada de carbono. Então, hoje, o que eu enxergo o mercado brasileiro? Várias empresas, principalmente as de capitais abertos, estão preocupadas com isso e estão buscando isso. Recentemente, que eu digo o ano passado, o setor, junto com a Abrainc, Sinduscon São Paulo, Secov, fez um estudo dessa pegada de carbono, e então a gente detectou que a questão do impacto, ela tem ali de responsabilidade das construtoras pelo setor ser impactante desde a hora que você compra um terreno, vai haver algum tipo de desmatamento, ou limpeza de solo, ou limpeza de terreno. Aí você gera ali o resíduo que tem geração de carbono. Na hora que você pega isso e vai na operação que você usa insumos, que é cimento, concreto, aço,
Esses são os maiores impactantes hoje. E aí, quando eu vou para a energia, que é o consumo intenso da energia durante o processo produtivo, a gente hoje está buscando soluções com energias renováveis. E aí você começa a mostrar a redução desse impacto através dessas parcerias de geração distribuída com energia renovável. E hoje a gente foca muito nesses três itens aí que são os maiores impactantes, que é cimento, concreto e aço. Com Entendeu? relação ao concreto, eu sei que vocês conseguiram uma redução de mais de 20% das emissões de carbono, graças a uma dessas soluções, que é a ecoeficiência do concreto. Então, conta para a gente melhor, que eu estou curiosa para saber o que é que vocês fizeram com o concreto. Isso foi um trabalho assim, não é um item só, foram Sim. vários itens que a gente somou. E Uhum. aí a gente olhou, por exemplo, eu comecei grandes projetos, eu trabalhava com a usina dentro do canteiro de obra, então eu tirei o transporte de determinado número de caminhões a diesel dentro das cidades, então eu reduzi carbono nisso aí. Na hora que eu procurei também alguns fornecedores de concreto e cimento, que eles têm ali um concreto com a pegada mais ecológica do que o outro. Então foi feito todo um estudo de mudança de cálculo estrutural para ver qual que é o cimento que eu ia utilizar e qual era a fórmula que a gente chama de carta-traço, que isso é uma terminologia do setor, que dentro dessa carta-traço foi feito alguns ajustes para poder atender essa redução de pegada de carbono. É claro que, assim, como o Brasil é um país continental e eu estou também em 22 estados, o que acontece? Cada região eu tenho um tipo de pegada de carbono diferente. E aí, o que a gente fez? A gente fez o estudo de análise de ciclo de vida do nosso produto, que é desde a hora que eu comprava o terreno até a entrega dele para o meu cliente final. E, em cima disso, a gente olhou dentro da norma de desempenho 50 anos para frente de uso daquele produto. E foi feita toda essa análise ali e a gente detectou, olha, onde que está sendo mais impactante? O que mais impacta? Qual o tipo de estrutura que impacta? Qual que é o tipo de material? E aí a gente foi para dentro dos fornecedores, chamamos ele para essa parceria. Então, alguns já tinham alguns compromissos assumidos de redução de pegada de carbono. É claro que a gente tentou priorizar onde era viável em questão de distância e logística, mas assim, o somatório disso tudo foi essa pegada de redução. E aí, quando a gente mudou também um modelo de processo construtivo, que é a construção modular, que a gente chama de parede de concreto, e aí a gente usou forma metálica e nesse processo acabou reduzindo insumos consumo de insumos e também ao mesmo tempo reduziu geração de resíduo. Isso tudo trouxe uma redução da pegada final do concreto nosso aqui. E aí assim, muito investimento em pesquisa, a gente tem algumas parcerias com universidades em que eles também nos ajudaram a buscar algumas soluções disso aí. A gente ainda está com alguns estudos em andamento. E o uso de materiais alternativos ao concreto, como, por exemplo, madeira reciclada ou aquela madeira proveniente de reflorestamento, você já observa que é uma tendência no mercado? Eu li, inclusive, Zé Luiz, que vocês estão estudando a possibilidade de usar rejeitos de mineração em argamassas e concretos também como uma alternativa. Não existe ainda regulamentação no país com relação a isso, mas é algo que vocês já estão adentrando a esse universo, né? Na verdade, é igual eu te falei, isso está dentro de laboratório, está em pesquisas ainda, com algumas parcerias. É um rejeito que é gerado, igual, por exemplo, a gente está no estado de Minas Gerais, então eu estou aqui próximo de várias mineradoras, né? Então, Sim. eles têm esses rejeitos e a gente tem estudado isso, de como que esse rejeito pode ser aproveitado como um agregado ali dentro da produção de concreto. Então, como você falou, não tendo uma regulamentação, a gente não pode usar, mas aí a gente começa a usar para pavimentação, para que a gente chama de peças decorativas, que são chapéu de muro, detalhes de jardim, calçamentos de briquete. Nesse tipo de produto, você consegue utilizar e aproveitar bastante esse tipo de resíduo. Uhum. E a gente usa também muito reaproveitamento do próprio resíduo dentro da obra. Por exemplo, quando eu gero
quando eu estou fazendo um concreto normal, sempre existe um fundo de bomba, que a gente chama, que fica ali meio metro cúbico, que muitas vezes era jogado fora. Então, a gente pega esse produto também e reutiliza isso para fazer esse tipo de produto de arquitetura ali que é decorativo, entendeu? Então, não joga esse produto fora. Você aproveita aquele concreto que seria jogado fora para fazer esse tipo de coisa. Então, assim, é todo um trabalho de. Quando você fala em pegada de carbono, você vem pegando cada pedacinho onde você pode reduzir, e Uhum. foi a nossa meta junto com o SBTI, que foi exatamente isso. A gente trouxe cada item e falou assim, onde que a gente tem que reduzir e como que nós vamos reduzir ao longo do tempo. Então, assim, é uma meta que eu chamei desafiadora, porque até 2035 a primeira fase, depois vai até 2050, mas alguns itens eu dependo do meu fornecedor. Uhum. E aí, assim, a gente tem uma vantagem que a matriz energética brasileira já é uma pegada bem melhor do que a da Europa, por exemplo. Sim. Então, o meu produto cimento, meu produto aço já tem uma pegada menor do que a europeia. Uhum. E aí a gente consegue desenvolver isso junto com esses parceiros aqui no Brasil, entendeu? Muito bem. E aí eu vou te perguntar: você está apresentando para a gente um grande planejamento, um grande alinhamento a muitas normas. Vou te perguntar se a MRV está preparada nesse momento para enfrentar as regulamentações mais rígidas. A gente tem notado que a agenda ESG tem sido inundada cada dia por uma norma diferente, né? Um padrão diferente. Taxação de carbono, por exemplo, é algo muito desafiador. Como é que vocês estão se preparando para lidar com essas regulamentações mais exigentes? Bom, taxação, como eu te disse, a gente já estava lá desde 2015, a gente já vem comprando e fazendo compensação de crédito de carbono. Então, assim, é aquele famoso, quem chegou primeiro bebeu água mais limpa. Então, hoje eu consigo me planejar, eu sei mais ou menos que a gente jogou o custo de carbono no meu produto, então eu sei quanto que esse carbono vai me impactar. Então, hoje, por exemplo, dependendo do que vier na regulamentação de taxação de carbono, eu já sei mais ou menos qual que vai ser o valor que vai impactar naquilo. Uhum. Vem daí os objetivos de eu reduzir a minha pegada de carbono, porque a legislação que foi aprovada limitou que até 10 mil toneladas você vai estar isento, acima de 10 mil você começa a pagar. Sim. Mas o meu fornecedor, esses que a gente fala que são grandes impactantes, eles consomem mais que 10 mil toneladas de carbono. Então acaba que ele vai querer me repassar parte do custo dele. Uhum. E isso a gente está negociando exatamente por isso. Olha, vamos buscar produtos que tenham uma pegada de carbono reduzida, para poder também ajudar com eles. Aí, quando você fala de regulamentação, está vindo várias situações que o Brasil está buscando. Por exemplo, igual está saindo agora, que está próximo, que a gente chama que está no forno, que é a Taxonomia Sustentável Brasileira, Sim. que é um projeto do Ministério da Fazenda, junto com o Ministério do Meio Ambiente, tudo. A gente tem acompanhado isso via instituição, que é a Abraim, que é o Sinduscons da vida. Em cima disso, a gente acompanha, vê o que aquilo está impactando, a gente tenta contribuir com o governo de como que aquilo ali pode ser aplicável e não tornar uma coisa que vai ser feita e não vai ter pegado. Ao mesmo tempo, a gente traz a experiência do setor, Uhum. porque assim, não adianta você virar e falar assim, não, o setor vai fazer isso e é viável. Não, isso aqui não é viável. Então, a gente tem acompanhado, está vindo outras normas de conforto térmico e várias coisas que a própria norma de desempenho já existe aí, então talvez pegar o que já existe e colocar dentro dessas normas que estão sendo criadas, mas assim, setorialmente a gente acompanha isso, sabe? Uhum. E aí é aquela famosa história, lei tem que se cumprir. É a questão de quando eu falei com você de ESG, a Uhum. governança é essa. Se está na lei, cumpre-se. É, Não tem tem o até que um ditado em discutir. latim que diz: dura lex, sed lex, Exatamente. né? Então, assim, principalmente na questão ambiental, não tem negociação. Pois é. Agora, Zé Luiz,
Essa questão da taxonomia que você enuncia aqui, é bom a gente esclarecer para o nosso ouvinte, né? Meu ouvinte é um ouvinte muito sofisticado, ele já conhece muitos termos da Agenda ESG. Mas a taxonomia é um catálogo de classificações do que é sustentável ou não, exatamente para separar o joio do trigo, né? Para que haja também uma Exato. padronização e você possa atrair mais investimentos, todo mundo ali na mesma página. A nossa taxonomia está sendo construída de acordo com a europeia. E a grande crítica que se faz é que ela, de repente, não espelha as características do mercado brasileiro. O que é que se pensa sobre isso? É exatamente isso que a gente aqui da construção está pedindo para que o governo tropicalize essa taxonomia. Sim. A Aliás, gente esse é o olha, termo muito usado, né? A tropicalização, né? é, é exatamente, porque quando você tropicaliza, a gente vai trazer várias soluções que a gente tem aqui já resolvida e que não precisa copiar de uma norma europeia ou vir com soluções europeias, que a gente já passou por isso. Uhum. Então, o próprio sistema nosso hoje, a nossa briga hoje, não é nem briga, eu falo assim, é A contribuição, luta. é vamos tropicalizar essa tradução que foi feita, entendeu? Tá. Agora, Zé Luiz, os empreendimentos da MRV estão sendo planejados e executados para serem resilientes às mudanças climáticas? A gente tem notado que os eventos climáticos extremos estão cada vez mais intensos, mais frequentes, chegando antes do tempo, né, da hora anunciada pelos cientistas. Como é que vocês estão lidando com essa vertente aí das mudanças climáticas? Olha, a gente aqui sempre olhou para isso, esses impactos, principalmente em alguns territórios. Como a gente está no Brasil inteiro, então tem algumas regiões, igual, por exemplo, nós estamos ali na região metropolitana de Porto Alegre. E a gente viu tudo que aconteceu ali com essas mudanças climáticas em Porto Alegre. E a gente acabou que foi feito um estudo que a gente chama de, junto com uma parceria nossa aqui, que é um sistema que chama MOVE. Então a gente fez todo o estudo de vulnerabilidade climática e impacto no nosso negócio. Então a gente olhou assim, quanto que aquilo ia impactar em eu ter que altear o meu terreno, ou eu vou ter uma crise hídrica, ou eu vou ter um problema de desmoronamento. Tudo aquilo foi feito uma análise de custo interno nosso, tá? Uhum. E em cima disso acabou ajudando a gente a fazer uma avaliação de onde que poderia gerar algum tipo de impacto. Então, por exemplo, na região de Porto Alegre mesmo, a gente previa ali uma chuva de 200 milímetros, que era uma chuva que a gente chama de 200 milímetros, e acabou que a gente não foi tão impactado nos nossos projetos. Mas tem outras regiões do Brasil que a gente vê que o pessoal foi impactado em questões de alagamento, igual Recife. Tem lugar que a gente já passou em períodos de falta de água, mas a gente conseguiu adaptar isso aí durante o processo construtivo. Então, até durante a obra, a gente tenta fazer reaproveitamento de água, a gente tenta entregar para o cliente um produto que tenha ali uma redução de consumo de água. E, sim, a gente tem olhado para esse processo hoje. Essas mudanças climáticas hoje a gente não passa desapercebido aqui na hora que eu faço os meus projetos, né? Zé Luiz, analisando o pilar social da Agenda ESG, um dos indicadores mais importantes é saúde e segurança do trabalhador. Como é que vocês fazem para garantir condições dignas de trabalho ao time, né, à força de trabalho da MRV, não só no setor administrativo aí dentro, mas também nas obras, nos canteiros, onde o trabalho tende a ser mais, digamos assim, insalubre? Bom, a gente tem aqui alguns trabalhos aqui, que eu vou começar, por exemplo, a gente tem um guarda-chuva que chama Cuidando de Quem Constrói. Então, dentro desse guarda-chuva, a gente olha toda a questão. Por exemplo, regulamentação trabalhista tem toda uma área de saúde e segurança ocupacional que acompanha nossos trabalhadores desde a hora que ele entra até o último dia que ele sai, faz toda a questão de treinamento, ou seja, as normas regulamentadoras trabalhistas são seguidas e devem ser seguidas. A gente ultimamente tem investido muito nas nossas áreas de vivência, que a gente chama de área de vivência. A parte ali onde o trabalhador tem a questão de tomar um banho, alimentar, fazer toda a parte social dele. A gente tem alguns trabalhos que a gente chama de escola nota 10, que a gente
promove a educação dentro do nosso canteiro de obra, ou seja, é erradicar o analfabetismo. Isso foi um dos compromissos que a gente assumiu. Então, dentro do Pacto Global ali, a gente tem ali trabalho digno, questão da diversidade. Então, temos algumas coisas assim, a gente tem metas de aumentar o número de mulheres dentro do canteiro de obra, porque a construção civil é muito masculinizada. Nossa estatística, quando nós começamos isso, era 79% masculino, 21% feminino. Então, assim, a gente tem hoje, em liderança, a gente já tem quase que, já deve estar próximo de 50% na liderança feminina. Então, foi uma conquista que a gente teve, mas a gente ainda tem uma dificuldade que a gente chama no capacete amarelo, que é ali no canteiro de obra ali no dia a dia. Então, a gente incentivou vários cursos de treinamento para mulheres, que é um programa que a gente chama de Elas Transformam, que é exatamente elas transformam na construção, que é aquele olhar feminino, é o capricho na hora de entregar o produto, é fazer aquele acabamento melhor. E assim, a gente está abrindo um campo de mercado para as mulheres. Então, assim, e principalmente que é uma coisa que você vê que quando você atua como mulher, você mexe no social da família. Você começa a ter algum ganho social nisso aí também. E outras E aí, categorias minorizadas, como a comunidade LGBTQIA+, como é que vocês lidam também a nesse ambiente mesma que ainda é coisa. muito masculino e muito machista, né? Sim, mas assim, a mesma coisa, a gente tem vários programas de diversidade aqui dentro da empresa, tá? De inclusão, e assim, e meio a isso, faz o pessoal que a gente chama de gestão de riscos e compliance, eles trabalham muito com que a gente chama nos DDS, diálogos de área de segurança e meio ambiente, que eles trazem esse tema para dentro do canteiro de obra, da questão do respeito, e aí a palavra-chave é respeito, né? Na hora que você conversa com o pessoal, mostra para eles, olha, tem que ter respeito a um colega de trabalho. Então a gente criou, tem comitês aqui voluntários de diversidade dentro da empresa. Tem um canal confidencial, que é um canal de denúncias que é independente aqui dentro da empresa, que qualquer denúncia é só o pessoal ligar lá e é investigado. E assim, é um ambiente que a gente tenta tornar agradável para todo mundo. Muito E bom. isso é assim, é muito discutido internamente, entendeu? É muito tratado e acompanhado. Então, a pessoa, quando entra para dentro da MRV, ela tem que se sentir acolhida. Ela tem que ver que ela está num ambiente de trabalho que tem acolhimento. Para a gente terminar nosso papo, que está muito gostoso, como é que a alta liderança da MRV se responsabiliza pela Agenda ESG? Total, é um compromisso aqui total. Além de ser, eles têm esse comprometimento de todos os programas. Você pega, por exemplo, quando a gente fez a adesão ao Pacto Global da ONU, o nosso CEO aqui, o Eduardo Fischer, ele é um embaixador do ODS 11, que é de cidades sustentáveis. A gente tem o compromisso junto com a ONU lá, o compromisso Net Zero. A gente tem um compromisso lá de transparência, 100% transparente. E assim, a gente, em cima disso, a alta direção, e é cascateado para todo mundo da empresa, tem parte da remuneração variável deles como metas de ESG. Então, Maravilha. todo ano é negociado aquelas metas e eles cascateiam para cada diretoria. Então, se você tem ali o CEO, os diretores executivos, os diretores, gestores, coordenar, e vem cascateando até o canteiro de obra, entendeu? Então, toda empresa tem algumas metas de ESG. Então, a gente tem metas ali por exemplo, escola nota 10, cada gestor de obra tem que ter lá uma escola nota 10 na região dele. A gente tem metas de redução de resíduo, que também é de ESG. Tem metas de inclusão de mulheres, que é aumento da inclusão de mulheres. E vai assumindo, tem a meta de carbono, de redução de carbono e governança e tudo mais. Então, assim, essas metas vão para a remuneração variável do CEO ao pessoal que lidera nas obras lá. Tomara que no fim do ano todo mundo fique feliz com o bolso Não, gordo. esse ano todo mundo ficou feliz aqui dentro. Amém. Zé, quero agradecer imensamente a sua presença aqui no CBN Sustentabilidade, né, com temas tão importantes, tão interessantes. Já te convido para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço assim, a oportunidade aí da gente estar falando o nosso exemplo aqui.
que como mineiro a gente não costuma divulgar muito, mas a gente está aí sempre na frente aí dessa área de sustentabilidade aí. Muito bem. Eu conversei com José Luiz, ele é gestor executivo de Relações Institucionais e Sustentabilidade da MRV, que é uma das maiores construtoras do Brasil. Além de ter acesso a conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade minha linda produtora Ana Luísa Bessa e o Luiz Delboni. Nos trabalhos técnicos, a outra linda Priscila Gubiotti e o Juliano Fonseca e o Cauã Felipe. E na edição, Rafael Furugem e o Renato Barcelos. Eita, equipe boa. Um beijo para você aí de casa. Até a próxima. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.